Graça e paz, igreja. A gente vai continuar falando um pouco sobre as mulheres da Bíblia, as 10 mulheres da Bíblia. E hoje eu vou falar um pouco sobre a mulher samaritana. A história da mulher samaritana a gente encontra lá em João, capítulo 4, do 1 até o versículo 30. E ela é uma história incrível porque fala muito sobre a fé no desconhecido e sobre se entregar e sobre crer naquilo que a gente não vê e que a gente pouco conhece. Como vocês sabem, os samaritanos eram um povo que vivia com a cultura pagã, uma cultura que não seguia os princípios cristãos, que não seguia Cristo, que não seguia os mandamentos de Moisés. E aquelas pessoas, elas eram escanteadas pelos judeus, eles evitavam até passar por Samaria, que é a cidade deles. Então, mas Jesus, quando está indo para Galileia, ela passa por Samaria. E em um ponto ele para descansar perto de um poço. E nesse poço ele encontra a mulher samaritana e ele pede água para aquela mulher. E aquela mulher, ela questiona a Jesus, que ela não sabia ainda quem era Cristo, questiona por que um judeu estava falando com ela, dirigindo a palavra com ela, porque eram povos totalmente distintos, com culturas totalmente distintas. E Jesus, ele começa a falar sobre Cristo, ele começa a falar sobre Deus, ele começa a falar que Deus é Deus Pai e Espírito, e que tem um Messias. E é naquele ponto que ela fala que crê na vinda de um Messias. Então, naquele momento que ela fala que crê na vinda de um Messias, ela está começando a dar indícios de uma fé, uma pontada de fé no desconhecido, mesmo tendo aquela cultura pagã. E é neste ponto que Jesus, ele continua a ministrar na vida daquela mulher. E aí ela pergunta sobre os maridos dela. E ela mal responde, Jesus já profetiza sobre a vida dela, já diz como era a sua vida, que era uma vida que não era temente a Cristo, obviamente, eram pessoas longe de Deus. E ela naquele momento reconhece Jesus como um profeta. Ela fala, vejo que és um profeta. Então, quando a mulher ela fala que é um profeta, ela reconhece que era uma pessoa diferente, era uma pessoa que poderia verdadeiramente ter toda essa grandiosidade que ele estava tentando mostrar. Quando ela fala que crê na vida de um Messias, Jesus já disse, eu sou o Messias. Então é incrível como Jesus ele se revela como Messias pela primeira vez para uma mulher pagã, uma mulher que aparentemente não tinha nada para oferecer para ele, que não seguia os princípios que ele vivia, não cria no Cristo, não cria verdadeiramente naquele Jesus Cristo. E mesmo assim, quando ele se revela como Messias, ele testemunha a pequena fé que aquela mulher já demonstrava ter, porque ele estava acreditando de que ela verdadeiramente poderia mudar o seu coração e crer nele, mesmo não sabendo completamente nem vivendo como os judeus viviam. E nessa passagem, Jesus ele oferece a água da vida para ela. Ele oferece uma água que é muito mais do que a que tem aqui naquele poço. E ela só o questiona uma vez, pergunta, mas será que essa água ela é melhor do que a do poço que o meu pai me deixou como herança? E ele disse, é muito melhor. E na passagem fala que a pessoa que beber dessa água terá vida eterna. E naquele mesmo momento a mulher disse, então me dê dessa água para que eu não tenha mais sede. Então essa passagem fala muito sobre como a gente deve ter a fé, a gente deve crer verdadeiramente que Jesus Cristo ele está aqui para nos saciar, para nos encher e preencher completamente. E que em nenhum momento a gente pare de crer nele e que a gente consiga ter autoridade do Espírito Santo suficiente para que a gente veja e reconheça Jesus Cristo nas pessoas em nossa frente. E essa mulher samaritana, ela ainda não para, ela ainda fala sobre Jesus. E a Bíblia fala que vários samaritanos, eles começam a crer nesse Messias por causa do testemunho da mulher. Então que a gente consiga reconhecer isso tudo e nos preencher de Deus e ainda falar sobre ele, para que a gente consiga salvar mais pessoas e ter como exemplo a vida dessa mulher samaritana. Amém? É isso, depois leiam o capítulo de João 4 e